Oi, gente linda! Como vai? Me conta como é que foi o seu carnaval. O meu foi de muito trabalho. E seguimos aqui com o nosso programa Espaço Feminino, que está assim, ó, recheado de muitas informações para você. Nós vamos falar de estratégias para você vender mais utilizando as suas redes sociais, como fazer isso, como aplicar de forma prática mesmo, que você pode fazer para mudar, para melhorar. Inclusive vai ser objeto de um seminário, de um workshop aqui em Patos de Minas. Também vamos falar da justiça, que acumula cada vez mais processos para a garantia dos direitos à saúde. Aí nós vamos falar das principais demandas, do papel da Defensoria, como a Defensoria Pública pode te ajudar e outras informações importantes. A gente vai ver aqui que ano a ano mais pessoas têm acionado a justiça, que demora um tempo médio aí de 1 ano para uma resposta, mas muitas vezes é por esse caminho, por esse mecanismo, e a gente vai falar também de como evitar ou acelerar os processos, evitando aí erros comuns, para que essa resposta seja cada vez mais ligeira, porque a saúde não espera. Quando a gente tem algum problema, é para ontem. E aí a gente vai falar como é que a Defensoria Pública atende essas demandas e como pode te ajudar. Você aí de casa, vem comigo. Nosso programa está só começando. O nosso WhatsApp é aberto para você participar, 34 99947 4515. Repetir certinho, 34 99947 4515. Para você mandar a sua pergunta, se tiver alguma dúvida, participar conosco. Ao final lá do programa, você sabe, tem sorteio de presentes. Temos 2 hoje, especiais. Sabe o que nós vamos sortear? Um procedimento de Botox. Olha que tudo, para ficar bem, ó. O ano tá só começando, carnaval para muita gente terminou e o ano só começa agora. Então, um procedimento de Botox com o Dr. Vitor Rego. E também tem presente o Boticário para quem participar. Aí manda lá no WhatsApp, quero o presente da Lud Bahia. No final, a gente sorteia entre as pessoas que participaram, que são sempre muito bem-vindas e queridas por este programa, por essa emissora de televisão. Então vamos começar falando das questões de judicialização da saúde. Para isso, eu convidei para participar conosco aqui do nosso programa Espaço Feminino, a Defensora Pública, a Suzy Kerley Lara Lima. Como vai, Suzy? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer participar aqui com você no programa para falar de um assunto tão importante, né, que a gente possa conseguir trazer luz a esse problema e orientar bem a comunidade de Patos de Minas e toda a comarca. É um fato, porque a saúde é um gargalo, sofre há muito tempo, caos, muita gente esperando. O nosso jornalismo aqui, Suzy, não para de ter demandas de pessoas com problemas. Ontem mesmo na NTV News a gente mostrou um caso de uma pessoa esperando há 5 meses para um problema urgente. Ela pagou do próprio bolso os exames para agilizar, para quando chegar lá na ponta já ter tudo engatilhado. Acabou que até hoje ela não tem esse atendimento, está perdendo quase a validade desses exames e acabou ficando endividada. A gente vai falar de outros assuntos e ajudar a clarear aí para que as pessoas não sofram tanto de um assunto que é tão caro e prioridade para todos nós. Eu converso também com o Dr. Matheus Nascimento Avelar, que é defensor público. Como vai, doutor? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Um prazer estar aqui de novo. Boa noite aos telespectadores. E, como minha colega disse, né, está aqui para tentar ajudar todo mundo da comarca, né? Patos de Minas, Lagoa Formosa, Varjão e São Gonçalo da Abaeté. Eu vou começar mostrando um panorama geral, porque hoje, quando eu fui buscar dados e comentava aqui antes do início do nosso programa sobre a quantidade de pessoas que está na fila ou que tem alguma ação pendente na justiça, e os números são muito altos. Quando eu só recorto Minas Gerais, esse painel ele é disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, e lá quando a gente vai consultar direitos à saúde, olha lá, só quando a gente recorta Minas Gerais, que está esse verde mais enfático aí, só de casos pendentes até outubro de 2023, que foi a última atualização desse painel, são mais de 71 mil casos. Olha só. E aí, a principal demanda, quando a gente observa de ações para a garantia do direito à saúde, é
relacionada a tratamento médico hospitalar. Também a gente tem um painel que vai mostrar esses números. Mas o que a gente percebe é que, ano a ano, os números vêm crescendo para todas as demandas. Então, além de tratamento médico hospitalar, tá aí, ó, é o primeiro com relação a processos que estão pendentes, estão lá na justiça para serem analisados. Então, a gente percebe lá, de 2020 até 2023, as barras só aumentaram para todas as demandas da população que são variadas. Quando a gente analisa esses dados, nos preocupam, mas também mostra que a população está atuante na garantia do que está previsto na nossa Constituição, e o direito é acesso básico para todo mundo. Mas, Suzy, como é que você analisa quando vê esse crescimento, essa necessidade cada vez maior de ter que acionar a justiça, que acaba ali tendo um acumulado de processos, uma pilha de processos para atender, e também mostrando ali que o Estado não está atuando como deveria? Pois é, Ludmila, primeira coisa que a gente vê, assim, que salta aos olhos é que certamente a justiça não está funcionando, a saúde não está funcionando como deveria, ela está ineficiente em alguns casos, em algumas demandas, e o cidadão também tem a questão do cidadão se informar e correr atrás dos seus direitos. O cidadão também está mais informado e está procurando acessar a justiça, né, o acesso à judicialização das ações de saúde, para tentar resolver o seu problema. Então, a gente tem do lado a questão da ineficiência do sistema de saúde, e tem também a questão do cidadão tentando fazer valer seus direitos na justiça, já que, infelizmente, não conseguiu nas vias administrativas. Infelizmente, porque deveria ser e ter um aparelhamento até de forma preventiva, de atender de prontidão todos esses casos, para evitar, porque a gente vai até mostrar uma situação dessa, já de um caso que a gente acompanhou até o desfecho, uma pessoa que sofreu, e só depois de acionar e por meio da Defensoria Pública que conseguiu a realização do procedimento. E se tivesse sido atendido lá atrás, teria aí não ter complicações como teve, sofrido bem menos, e a gente vê essa necessidade dessas políticas públicas que vão funcionar para a população e garantir o que ela precisa. Agora, doutor Matheus, em Patos de Minas, acompanha também aquele gráfico ali de só subida de demandas, de casos? Acompanha demais. Eu estava até aqui recordando, quando eu cheguei aqui em 2015, eu fazia em média 8 atendimentos semanais na área de saúde. Hoje, também por causa dos meios virtuais, né? Hoje a gente não faz menos do que 70, 80 atendimentos semanais na área de saúde. E isso que o município de Patos houve uma melhora significativa na área de saúde. E só fazendo uma adenda ao que a Suzy disse, e também sobre a judicialização, nós temos um dos grandes legados da Constituição de 88 é justamente o Sistema Único de Saúde. Porque se não houvesse um Sistema Único de Saúde, esses números seriam 15, 20, 30, 100 vezes maiores. É porque o sistema falta financiamento e falta também gestão, né, nos recursos que são disponibilizados. Então, muitas vezes, ainda que tenha um aumento nas receitas administrativas da saúde, houve também, isso é fato, o IBGE já mostrou, um empobrecimento da população. Quando a população empobrece, uma das primeiras coisas que ela faz é deixar de pagar plano de saúde. E, consequentemente, deságua tudo no sistema público, e o sistema público não aguenta, vem na defensoria para a gente tentar judicializar. Infelizmente, hoje a tônica é de crescimento. Tem um número de quanto para quanto que cresceu, e Patos também, a principal demanda segue essa média nacional desse painel do Conselho Nacional de Justiça, de tratamento, de garantia de tratamento médico hospitalar? Não, aqui em Patos, provavelmente, não posso dar 100% de certeza, mas a demanda maior é com relação à medicação. Até que questão de internações, cirurgias, melhorou muito, muito mesmo. A pandemia foi um mal terrível para a população, para o país,
Mas se é que a gente pode falar que houve algum legado, foi a melhor estruturação das unidades de saúde. O regional aumentou, aqui não tinha Santa Casa, foi criada a Santa Casa. Então essa parte de internação, com certeza, não é o melhor, mas houve uma melhora significativa aqui. Mas medicação é disparada a maior demanda que a gente tem aqui, medicação e alguns tipos de equipamentos. BIPAP, respiradores, e agora está chegando muita demanda também, tanto na área que a doutora Suzy trabalha na parte da infância, eu trabalho na parte dos maiores de idade, com relação a home care, com relação a acompanhamentos intensivos de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros nos domicílios. Isso, a demanda está aumentando muito, muito mesmo, com relação a essa parte que, por coincidência, aí volta no que você falou, acredito que é a questão da informação. A pessoa não tinha informação e agora a informação chegou, então ela sabe onde procurar. A demanda por medicamentos, de acordo com o painel, é a terceira. Então, é muito alto também, assim como tratamento médico hospitalar, aí vem outras demandas, fornecimento de medicamentos, está ali entre essa necessidade de se fazer cumprir, garantir, conforme a gente está mostrando aí. Como que é o processo? Porque é aí que está. Então, a pessoa, ela sabe que está lá, que tem essa garantia, que tem acesso, que a gratuidade, a sistema de saúde para suas diversas necessidades está na Constituição. Mas ela tem uma dificuldade imensa, às vezes, de realizar um exame. Como eu falei agora há pouco, essa senhora que a gente mostrou ontem no NTV News, ela ficou muito tempo tentando fazer até que ela pagou, e aí, para tentar agilizar o procedimento, que ela precisa de fazer uma cirurgia, e ela, vou tentar pagar aqui para agilizar, para marcar o meu procedimento o quanto antes, e não sai. Então, assim, como é que é essa caminhada? Quando que a gente deve, então, acionar a justiça, a própria defensoria pública? Primeiro, com relação à medicação. A população tem que entender que existe uma lista de medicações que o Estado brasileiro tem que fornecer, que a gente chama de RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, que é a obrigação dos estados, municípios e governo federal. Se essas medicações não estiverem disponíveis naquela farmacinha popular, a pessoa pode judicializar. E essa lista, como que ela é feita? Essa lista não é feita com base em valores. No sistema público de saúde tem medicação que custa centavos, como tem medicação que custa centenas de milhares de reais. Aqui mesmo, a pessoa, por exemplo, psoríase. Alguns casos de psoríase, o SUS fornece medicação que custa mais de 100 mil reais por mês. Existem medicações que ainda não foram incorporadas no sistema de saúde, só que são medicações que têm eficácia comprovada. Nesses casos, aí a pessoa também pode procurar para a gente tentar judicializar. Se aquela medicação não tiver um homólogo no sistema público de saúde e ela tiver uma eficácia comprovada. Com relação a cirurgias, por exemplo, cirurgias já são demandas altamente urgentes. Então, o que acontece? A pessoa precisa, por exemplo, fazer uma ponte safena. Não tem vaga no SUS Fácil, que é o sistema do governo do estado, aí a gente judicializa, porque é uma demanda que ou a pessoa faz ou, infelizmente, vem a óbito. Exames da mesma forma, tem vários tipos de exames. Tem os exames de caráter de urgência e emergência, só que também tem os exames de natureza eletiva, como tem cirurgias eletivas também. Mas aí a pessoa vai ficar 10 anos esperando cirurgia eletiva? Também não. Se, por exemplo, a pessoa está esperando ali, é um caso, não vou falar o nome da pessoa, mas um caso que aconteceu comigo. Uma senhora, ela teve câncer de mama, e tem uma legislação, salvo engano, de 2012, 2013, fala que toda mulher, quando faz a mastectomia, no mesmo ato, obrigatoriamente, tem que fazer a reconstrução, né, da mama. E ela não foi feita, ela estava na fila esperando, tinha uns 4, 5 anos. Aí eu entrei com a ação judicial, o juiz daqui de Patos entendeu que era uma cirurgia eletiva. Aí nós juntamos, tinha vários laudos até psiquiátricos que estavam atrapalhando o relacionamento dela.
Aí o Tribunal de Justiça deu a decisão, reformando a decisão do juiz daqui de Patos, da comarca de Patos, mandando realizar. E ela foi e fez. Como o SUS não tinha vaga para fazer, ela fez no hospital particular às expensas do sistema público de saúde. Deixa eu falar um pouquinho sobre o procedimento, até para facilitar para o cidadão, né, que está em casa, que tiver interesse em acionar a Defensoria Pública para fazer valer algum direito seu relacionado à saúde. O cidadão não entende que o processo demora um pouco, sim, que é um pouquinho demorado, tem a questão da documentação, que tem que estar certa, bastante assim, o relatório médico tem que ser legível, o médico tem que responder a todas as perguntas que estão no questionário, a gente encaminha um questionário, um modelo de questionário, atendendo a todos os requisitos, né, elencados pelo Poder Judiciário, então o médico tem que responder o questionário todo, uma letra legível, que seja de fácil entendimento para o juiz a hora que lê, né, o relatório, que é a peça mais importante. Tem a questão também da carência financeira da pessoa, porque assim, além dela precisar do medicamento, ela não pode ter condições de pagar por aquele medicamento. Porque nesses casos de judicialização, tem que ser comprovada a carência financeira da pessoa para adquirir o medicamento. A gente tem também a questão da documentação pessoal. A pessoa vai à Defensoria Pública. No primeiro atendimento, a gente passa essa relação de documentos que devem ser preenchidos. Quando a pessoa volta com esse relatório pronto, com a documentação, a gente ainda tem que encaminhar um ofício requisitório para a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal. A gente tem que aguardar um prazo de 15 dias a resposta do município e do estado. Tem alguns casos que eles respondem de imediato, mas se eles não responderem, se eu não tiver essa resposta, ou se eu não esperar esse prazo de 15 dias, se eu acionar o judiciário, o juiz vai mandar eu completar o meu pedido, porque não está completo. Então, assim, a gente tem um monte de procedimento que a gente tem que seguir para só assim o pedido chegar pronto, maduro, para o juiz decidir. E a questão que você falou a respeito dos exames que tem que fazer, questão... É um problema, realmente, que acho que falta um pouquinho de sensibilidade. Por exemplo, se eu ajuizo uma ação, o juiz dá provimento, seja tutela antecipada, seja no final. Aí, ele intima o Estado e o município, eu determinei que vocês forneçam determinado medicamento para o fulano. Dá um prazo de 5 dias para eles cumprirem. Eles não cumprem. A gente tem que pegar os orçamentos, umas 3 farmácias de preferência, mostrar para o juiz... juntar no processo para o juiz liberar o dinheiro para a farmácia tal, para o fulano ir lá comprar o medicamento. Isso a gente tem que fazer quase que todo mês, porque o juiz entende que aquele orçamento que eu juntei o mês passado já está ultrapassado. Quando ele não me pede também um novo relatório médico. E aí eu mexo com pessoas carentes. A situação que já está burocrática demais, de tanta demora, vai ficando angustiante para quem espera diante a toda essa demora. E a questão do novo... criada pelo próprio sistema. Isso. E a questão do novo relatório médico, o que acontece? É uma nova consulta que a pessoa tem que pagar. Se ela não foi atendida, é um novo exame que tem que ser feito, porque já venceu, é a consulta que tem que pagar, então, porque assim, às vezes o sistema não tem de prontidão para atender. Na verdade, às vezes, as pessoas desistem no meio do caminho, porque é burocrático, infelizmente, e infelizmente não depende da gente. Porque se eu não seguir todos esses passos, esse passo a passo, eu não vou conseguir o que eu quero. Mas, não desista. Esse é o direito, vai lá, busque, tem uma defensoria para atender. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco a gente vai explicar mais de como fazer tudo isso e desse prazo de resposta, que uma grande angústia também é essa. Quanto tempo que eu vou ter que ficar esperando depois que chega tudo lá prontinho para o juiz para ter essa resposta. Um minutinho só. Saúde é coisa urgente. Quando a gente fala de resposta da justiça para as ações, para se fazer valer os direitos das pessoas, a gente tem uma média de prazo, porque naquele painel que a gente falou, que a gente mostrou no bloco anterior, com os dados do Conselho Nacional de Justiça, a média de resposta no Brasil é de cerca de 1 ano. E quando a gente traz para essa realidade em Patos de Minas, qual o tempo que a gente tem? Bom, no meu caso, que eu sou defensora dos direitos das crianças e do adolescente. Então, como a criança e o adolescente, eles são prioridade
no sistema de justiça brasileiro. Então, assim, no meu caso, não costuma demorar muito. Demora muito a questão da documentação, a ficar tudo certinho, a documentação tudo certinho, mas depois que você ajuiza a ação, em questão assim, o juiz dá uma análise superficial, que a gente pede uma tutela antecipada, que é antecipar no começo o que eu quero no final, uma coisa assim, de 20 dias no máximo, eu costumo ter uma decisão, a não ser naqueles casos que o medicamento ou a cirurgia de um valor mais alto, que os juízes têm estão tendo o costume agora de pedir a expedição de nota técnica por uma equipe de profissionais do tribunal. Aí, nesse caso, eu não tenho uma decisão judicial que eu possa recorrer, porque o juiz postergou para depois da juntada aos autos da nota técnica, e essa nota técnica tem demorado em torno de uns 90 dias para chegar no processo. Então, aquela pessoa que está com a demanda urgente, que não pode esperar, ela vai ter que esperar aqueles 90 dias, porque eu não tenho como nem impugnar, porque eu não tenho uma decisão, entendeu? Tirando esses casos da nota técnica, uma decisão, seja positiva ou negativa, na infância, ela não costuma demorar. E no seu caso, quando chega... Eu acho que a gente tem que diferenciar duas coisas também. Normalmente, a decisão judicial, ela não demora. O processo está em ordem. No meu caso, eu trabalho no juizado especial, até 60 salários mínimos, quando a demanda custa até 60 salários mínimos, e acima de 60 salários mínimos obrigatoriamente vai para a segunda vara civil, que é uma determinação do Tribunal de Justiça daqui de Minas. A população tem que entender uma diferença. Existe a questão da decisão judicial e tem a questão da efetividade da decisão judicial. O que acontece na maioria dos casos? Eu entro com as ações, principalmente no juizado especial, que no máximo uma semana tem uma resposta, normalmente positiva. Só que o cumprimento da decisão não é feito. O Estado de Minas Gerais, município de Patos de Minas são intimados e não cumprem a decisão judicial. E isso é o normal. Isso hoje, aqui é o normal, é a regra. Em alguns poucos casos... Que não deveria ser. Que não deveria ser. É uma regra contraditória. Totalmente contraditória, porque já existe uma decisão judicial. Ainda tem outro desgaste, que tem que entrar com outro recurso, bloqueio de bens para poder... Justamente. O que acontece é o seguinte, o juiz concede um prazo para os réus do Estado de Minas Gerais e município de Patos de Minas, ou de qualquer dos municípios daqui da nossa comarca. Findo esse prazo, no mundo ideal, aquela medicação, por exemplo, ou aquele exame, ou aquela cirurgia, ela deveria estar sendo disponibilizada para o cidadão. O que acontece? Não é disponibilizada. Aí a gente pode fazer, normalmente a gente faz o pedido de bloqueio de verba pública. O que é isso? A gente pede para que a pessoa, no caso da medicação, retire numa farmácia particular, no caso uma cirurgia, faça no hospital privado daqui da região ou daqui da cidade, qualquer lugar. E o juiz, só o juiz pode fazer isso. O juiz ele tem o poder de entrar, sendo bem coloquial, entrar na conta do Estado, do município, bloquear aquele dinheiro e transferir diretamente para a conta do prestador privado. Então é mais um desgaste. Agora, e quando acontece, por exemplo, desse processo delongado e a pessoa não dá para esperar, tem que correr, e aí ela faz algum empréstimo, se endivida e acaba pagando por aquele procedimento, aquele acesso ao medicamento, mas está com o processo andando lá na justiça. Ela pode ter a indenização, ela pode entrar contra o processo, ter a indenização desse valor que ela pagou, tem essa possibilidade? Pode, e normalmente depois que tem uma decisão judicial. Tem que ter uma decisão judicial obrigando os réus a cumprirem. Normalmente, a gente executa essa dívida da pessoa no próprio processo. Aí já é uma questão jurídica. Tem juiz que exige que se crie um novo processo para se cobrar aquele valor que foi despendido. E tem juiz que aceita que no próprio processo resolva aquilo. Acontece. Só que muitas vezes, por exemplo, no caso de um óbito, adianta. Pode ser que a família venha entrar com ação de perdas e danos, de danos morais, tal, mas o que a pessoa, quando ela procura justiça, ela precisa, de fato, é da medicação e da cirurgia, é da efetividade da decisão judicial. O dinheiro, muitas vezes, é um consolo para ela. Falando dessa nota técnica, a gente fez uma reportagem, a gente está acompanhando o caso de uma menina que está internada lá na Santa Casa, que precisa de um ventilador mecânico, a gente fez essa reportagem.
E a gente está acompanhando essa situação dela, porque ela está exatamente nesse momento aí. Ela está internada há mais de 5 meses na unidade hospitalar. O médico disse, olha, você tem que deixar o hospital, porque o caso dela está se agravando, até por conta da exposição a todas as condições de um hospital. E aí está lá na justiça, aguardando essa nota técnica para ser enviada ao juiz, para ele analisar ou não. Então a gente está acompanhando isso também, mas eu vou mostrar um outro caso que depois de tanta angústia, e me deu uma felicidade imensa, eu queria saber assim, do sentimento de vocês, de ver histórias assim que se repetem, como você disse, a maioria tem um desfecho muito feliz, positivo, mas infelizmente em outros casos não. Mas agora a gente mostra uma história aqui positiva. A gente vai mostrar a imagem do Maxon, acho que você se lembra, nós falamos do nome desse garotinho aí de 15 anos, muitas vezes aqui na tela da NTV. A mãe chegou aqui assim angustiada, porque ela já estava há 4 anos na fila do sistema público de saúde, e o quadro do Maxon ele foi só se agravando. Se ele tivesse sido atendido lá atrás, o procedimento que deveria ser realizado nele seria muito simples. Como foi se agravando diante a demora no procedimento, ele teve que ser submetido a 2 cirurgias, mas isso, gente, depois de uma luta imensa da Patrícia, que correu atrás, e aí ela chegou num ponto que ela falou assim, eu vou na NTV e eu vou na defensoria, e foi exatamente o que ela fez. E eu conversei muitas vezes com a doutora Suzy, e eu sei que você também fez uma ponte com o doutor Matheus, falando, gente, o que a gente pode fazer? Olha essa situação, porque ele estava chorando, gritando de dor. Era assim que ela me relatava. E aí, foram necessárias 2 cirurgias. A primeira foi lá no finalzinho de 2023, a segunda cirurgia foi realizada na semana passada. Eu conversei com o médico, conversei com a Patrícia, eles comemoraram muito assim, o resultado desse procedimento. E não foi fácil. Para a defensoria também deu um trabalho danado, porque ela teve que refazer vários pedidos, exames nesse meio do caminho, e a gente foi ali tentando aparar todas as arestas para chegar, como diz a Suzy, redondinho lá na mão do juiz, para ele ver de fato que o Maxon precisava. Era uma questão de bem-estar, de amenizar o sofrimento de um garoto. Imagina, 4 anos chorando de dor, e o problema nos quadris, que ficou ali dos 2 lados, foi só que se gravando, piorando. E aí teve isso que eles falaram aqui, ó, não foi fácil não, foi uma caminhada, mas que a defensoria aqui lutou bastante. Parabenizei antes, parabenizo aqui ao vivo vocês, porque foi uma corrida de fato contra o tempo, para a justiça não entrar nas férias forenses ainda, que tinha essa questão do prazo, e para ele um dia estava fazendo toda a diferença. E ele também, o juiz deu lá a sentença, Estado, olha, a cirurgia custa lá, acho que era quase R$90 mil, uma coisa assim, né? Está aqui, tem que ser realizado. E eu estava falando, mas pera lá. E teve que entrar de bloqueio de dinheiro para poder ter a garantia. Olha assim, isso. E, na verdade, assim, no caso do Maxon, a importância da medicação, da documentação, assim, no caso do Maxon, realmente chegou redondo, nós explicamos muito para a mãe dele como é que deveria ser feito o relatório, para que a gente tivesse êxito na demanda. Tem a questão também dos orçamentos. Quando é cirurgia, a gente precisa de orçamento, porque como essa o Estado... parte aí não é fácil, já falo. Não é fácil. Porque às vezes tem um especialista só naquela situação, assim, em Patos de Minas, e a justiça pede 3 orçamentos. E então, aí, assim, e muitos complicado. Hospitais, às vezes, nem querem fazer o orçamento. Então, assim... Ou cobram, você tem que pagar a consulta particular para você ter acesso ao fazer orçamento. Então, assim, a questão do orçamento é uma situação delicada também, porque muitas das vezes a gente não consegue esse orçamento com muita facilidade. Os juízes pedem ali no mínimo 3 orçamentos. Assim, às vezes a gente até conseguiu com menos orçamento, depois da gente demonstrar, olha, eu não consigo outro orçamento. Mas isso, assim, toma tempo da família, da mãe, no caso, que já está com o filho doente, fragilizado, ainda tem que correr atrás de toda essa documentação. E eu sei, assim, do seu empenho, eu sei que você também ajudou muito para que essa cirurgia dele pudesse ser realizada com sucesso. E como é que você se sentiu também, Matheus, doutora Suzy, quando viu, né, esse caso aí que demandou um trabalho danado, mas no esforço conjunto, enfim, ele não teve que esperar mais tempo depois de tanta angústia? Assim, a gente queria que todo mundo tivesse esse resultado positivo sem a necessidade até da judicialização, né? Fosse administrativamente. Mas quando a gente consegue, teve até um caso aqui, foi até o Gui, daqui da NTV, que repassou.
ela precisava de uma cirurgia neurológica de muita urgência e os médicos falaram, daqui do hospital regional, ou opera ou falece. Não tinha solução. E com muito custo nós conseguimos, foi 2022, um caso que me marcou muito, que o Gui, a família veio cá, conversou com o Gui me ligava toda hora, o que a gente faz, tal. E era uma cirurgia cara, de 100 e tantos mil reais. Ela foi para Belo Horizonte, fez um hospital particular, já foi lá na defensoria para agradecer. Aí eu lembrava do nome dela, mas não lembrava da fisionomia. E ela falou assim, eu não lembro, tal. Aí veio falando, para agradecer. Isso pra gente é muito bom. A gente sente que a função da gente, primeiramente, a gente é funcionário público. A gente é servidor público. A função nossa é servir ao público. E quando essa função nossa é exercida e traz de fato um alívio para o cidadão, a gente fica muito feliz, a gente se sente de fato realizado. Que bom, dá um alívio danado, o coração da gente fica quentinho de ver assim que, sabe, é possível realizar aquilo que é de garantia e provocar sorrisos também em outras famílias. Agora, Suzy, rapidamente explica assim, todo mundo pode ter acesso aos serviços da Defensoria Pública, quais são as restrições? No meu caso, infância e juventude, a criança, pelo simples fato de ser criança e adolescente, ela já é presumida hipossuficiente. Então, no caso da criança, qualquer criança pode ter acesso ao defensor da criança e do adolescente. As ações, a gente promove essas ações independente da renda da pessoa, só porque, assim, tem a questão da renda, é um dos requisitos lá exigidos para você ter acesso a essa judicialização, ao medicamento, à cirurgia, através do Poder Judiciário. Então, se a renda da família for uma renda alta, provavelmente você não vai conseguir. Mas para ter acesso à defensoria dos direitos da criança e do adolescente, a gente não faz essa ferição da renda da pessoa, não. No meu caso, eu atendo todos que me procurem na defensoria. Os outros casos têm esse critério da renda. Cível, onde eu atuo, são 3 salários mínimos individuais ou até 5 salários mínimos familiares. Só que aí a gente tem que fazer algumas aferições de gastos recorrentes, por exemplo, com a própria medicação que a família tem. Então, dependendo do caso, a gente consegue atender, ainda que a renda seja um pouco maior. Mas, normalmente, 3 salários mínimos individuais ou 5 salários mínimos familiares. Eu tive um caso, Ludmila, de uma pessoa aqui de Patos, que o juiz negou por conta da questão financeira, né, que os pais da criança eram empresários, servidor público, então o juiz daqui negou e eu consegui demonstrar no tribunal que, apesar deles terem uma renda mais alta, as despesas deles também eram muito altas. Então, eu consegui reverter no tribunal, e o tribunal deu provimento à ação da defensoria, no caso era para alimento, no caso era leite, que ele tinha alergia a leite de vaca. Então, nesse caso, o tribunal deu provimento e reformou a decisão do juiz, entendendo que, apesar da renda daquela família ser um pouco maior do que o normal, naquele caso concreto, eles tinham muitas despesas, então ficava prejudicado o direito da criança ao alimento. Então, nesse caso, eu consegui reverter. Bom, não espera, tá sofrendo, tá na fila, a história tá se complicando, não espera se agravar mais. Se for o caso, então, tem as condições aqui, procura a defensoria, tem um passo a passo lá, tem uma equipe sensacional aqui em Patos de Minas para amenizar aí o seu sofrimento, para agilizar o atendimento. Antes da gente finalizar, Suzy, começa amanhã o mutirão Creche para Todos, que é uma iniciativa inédita da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Patos de Minas faz parte dessa ação, para garantia, então, de creche e também de acesso a vagas na pré-escola para aquelas famílias que não encontraram essas vagas que também estão lá na Constituição, que é uma garantia. E aí, então, começa essa inscrição amanhã, e aí quais são aí as orientações?
A educação também é um direito, né, de todos, né, das crianças e dos adolescentes. Então, no caso, a Defensoria Pública de Minas está com esse mutirão creche para todos, em âmbito estadual. Patos de Minas vai fazer parte do mutirão. As inscrições começam amanhã, dia 15, e vão até o dia 23. As inscrições só serão feitas presencialmente na sede da Defensoria Pública, que fica na Avenida Padre Almir, 1249, no 3º andar. Das 8 da manhã ao meio-dia, a gente vai estar recebendo as inscrições. E assim, na verdade, Ludmila, todo ano a gente tem uma demanda muito grande com relação à creche e pré-escola. Muitas crianças, assim, os pais precisam trabalhar, não tem com quem deixar a criança e também não tem vaga. E eles ficam na fila e sem vaga. Então, assim, no ano passado, provavelmente eu não fiz menos do que umas 50 ações, não. Então, assim, tem muita gente na fila, então nós estamos esperando a população que tiver com um filho, com a criança em idade de 0 a 5 anos e que não tenha conseguido uma vaga, seja na creche ou na pré-escola, para nos procurar na defensoria, fazer a inscrição, porque assim, depois que forem feitas as inscrições, a gente vai tentar administrativamente, né, com a Secretaria de Educação, a possibilidade dessa criança ser inserida no sistema de educação do município, e caso a gente não obtenha êxito na tratativa administrativa, a gente vai judicializar a ação para garantir o acesso daquela criança à creche ou à pré-escola. Então participa do mutirão, se você está tendo essa dificuldade, procura a defensoria, seja qual for a sua necessidade. Suzy, quero te agradecer e te falar que não é para demorar a voltar aqui no programa não, viu? Tá bom, Ludmila, eu que agradeço pela oportunidade de estar mostrando para a população de Patos de Minas e da comarca o serviço da Defensoria e dizer para o cidadão que nós estamos à disposição, que nós estamos lá na Defensoria, a gente atende virtual, a gente atende presencialmente e nós estamos lá tentando oferecer o melhor serviço possível, claro que somos todos humanos, né, falíveis, mas assim, estamos lá para atender toda a população com carinho e atender da melhor maneira possível do cidadão de Patos de Minas e região. Doutor, fica o mesmo convite para voltar e não demorar, porque são questões que são importantes e cada vez mais informação municia todos nós a buscarmos os nossos direitos para que sejam constituídos conforme... Agradecer, Ludmila, pelo espaço, o pessoal da NTV, principalmente por trazer uma educação em direitos para a população. A população tem que entender e saber, primeiro, quais são os seus direitos e onde buscar seus direitos, e também seus deveres. Mas, principalmente, a educação em direitos, eu acho que o pessoal daqui da NTV faz esse serviço bem feito, mostrando, e a Defensoria Pública daqui do Estado de Minas Gerais, é uma das principais vertentes da Defensoria, é justamente mostrar para o cidadão o que é dele de direito e de quem que ele pode exigir aquilo. E a população da comarca inteira, precisando, a Defensoria está de portas abertas, virtualmente, presencialmente, todos os dias, funcionando na parte da manhã e na parte da tarde. Muito bem, obrigada, viu? A gente vai para o intervalo, mas já já a gente volta com o nosso programa Espaço Feminino, porque nosso assunto continua por aqui. Nós vamos falar de estratégias. Quer vender mais? Então segura aí. Volta daqui a pouco, porque a gente vai falar sobre isso e ensinar para você o passo a passo. Já, já. De volta com o nosso programa, participe, ligadinha sempre em você aqui, sempre muito importante para mim, você sabe. Daqui a pouco a gente sorteia presentes neste programa, tem boticário, tem procedimento de botox com o Dr. Vitor Rego, mas agora sabe o que a gente fala? Sobre vendas. Quem quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer. Então como que você pode aplicar estratégias, utilizando também as redes, além de mídias tradicionais, a gente tem também essa possibilidade de internet para reforçar esse mecanismo de proximidade com o consumidor? E a Natália Percy, que é publicitária, também faz parte da CDL, criou esse workshop, esse seminário para falar também, mostrando passo a passo de como fazer isso. Mas a gente já vai adiantar aqui, porque as pessoas querem ganhar dinheiro. Se o Brasil começa depois do Carnaval, está começando agora e é hora de faturar mais. Boa noite, Nath. Obrigada pela sua presença aqui.
Isso, viu, Lud? É isso mesmo. Começa depois do carnaval, mas a gente já tem que começar na frente e vender o ano inteiro. Comentei hoje com alguns clientes e a gente sempre fala sobre isso também. Todas as pessoas vendem, né? Então, independente se é um produto, se é uma loja física, se é um prestador de serviço, às vezes influenciador, ele está vendendo o tempo todo. E para vender, a gente precisa de algumas estratégias, conhecer um pouco do seu negócio, da sua história. E eu tenho aí essa bagagem não só com a publicidade, mas depois também dessa experiência com a CDL, a gente aprende muita coisa. E esse conhecimento de mundo nos ajuda, né, a ajudar também outros empreendedores. Então, é criar ferramentas e, mais do que isso, conhecer e aplicar. A gente preparou um material para você ir passando, até para as pessoas se nortearem. O que vai ter e como é que eu posso aprender? O que eu posso fazer aqui? Tô no sofá, ou eu tô no ônibus, sei lá onde que você está agora. Me conta onde você está, inclusive. Mas o que eu posso fazer, então, se eu quero melhorar o meu negócio, a minha prestação de serviço? Vamos na primeira tela, Nath, que você vai dando, a gente vai já pontuando isso aí, de acordo com esse know-how, com essa pesquisa que você realizou. Lembrando assim, né, Ludmila, que é importante, antes da pessoa vender, o primeiro passo é ela entender o que ela vende, né? Se fala muito assim, é fácil você listar o seu produto e o seu serviço, mas qual que é a diferença que você faz na vida dessa pessoa? Então, quando a gente fala de estratégias, aí a primeira que a gente vai falar é realmente que você ofereça informações relevantes, né, sobre o seu produto, o seu serviço, o que esses consumidores querem de você. Por exemplo, o que está atrás do seu serviço? Se eu faço uma prestação de serviço em comunicação, o que eu estudei, qual que é a minha experiência para estar oferecendo isso? Se eu tenho uma loja de roupa fitness, qual que é a marca que eu ofereço? Qual que é a qualidade daquele produto que eu ofereço? Então, a primeira estratégia é você realmente conhecer qual que é o seu negócio, né? Não tem como a gente vender o que não conhece. E aí a gente vai para a segunda, que é mostrar as opções desse produto e serviço. Isso está muito ligado. Eu dou muito exemplo, assim, às vezes você entra em uma loja e a gente tem muita dificuldade ainda, né, com o atendimento, e a pessoa não sabe, às vezes, te falar nem sobre o produto dela. Então, a gente tem um sapato, mas qual que é essa disponibilidade de sapatos? Quais que são as cores? Quais que são os tamanhos? E isso a gente vai trabalhar tanto nas lojas físicas, no atendimento físico, na divulgação das mídias tradicionais. Clareza. Dar o máximo de clareza. Isso. Não mostrar um monte de coisa porque vai passar batido. Exatamente. Ali, vai confundir. Assim como nas redes sociais. Quando a gente fala de divulgação, a gente precisa falar também da qualidade do que está sendo divulgado. Então é importante caprichar nas fotos, independente da marca do seu celular. Lembre que luz natural é importante, né? Valoriza mais o produto. Então, tenha cuidado com a luz. Às vezes, só de mudar o lado que você vai gravar ali a foto ou o vídeo, já muda a resolução dessa imagem. Então, independente de onde você vai divulgar o seu produto, capriche nessas fotos. Não se esqueça de fazer muitos vídeos. A gente está aqui na TV, principalmente a gente sabe, né, da relevância que é vídeo. Você mostra muito mais detalhe, você mostra outras informações que às vezes, mesmo que você não fale, o seu cliente está vendo ali em movimento. E é importante também você saber o que o seu cliente quer, né? O que você quer vender para ele, mas o que ele quer receber desse conteúdo. E aí a gente usa essa estratégia na rede social também com as caixinhas de pergunta. Tem muita coisa, muita. E até para não sair, para não ficar assim a mesma coisa. Sim. Não é, Nath? Pode ir variando, mudando, porque tem muita possibilidade. E é aquela coisa também de testar e de ver assim, qual que vai ser o comportamento o tempo todo. Das pessoas? A internet, ela é uma mídia em teste, em movimento, né? Então tem época que foto tá em evidência, tem época que vídeo longo, vídeo curto, então você tem que ir testando. E é importante variar também nesse sentido. Você vende não só expondo o seu produto e o seu serviço, não. Então, você vende experiência, comportamento, você vende com depoimento de outros clientes. É interessante que você movimente, né, para que as pessoas se sintam parte daquilo. Quando a gente fala o que o seu cliente quer ouvir, é você entender mesmo que o seu produto e o seu serviço, ele resolve um problema e você é a solução. Então, fotografe os clientes satisfeitos, faça parcerias. É fundamental fazer parcerias. A gente fala muito que a comunicação é como a matemática. Então, quando você pega uma pessoa, vamos colocar na parte da rede social os influenciadores. Um exemplo aqui da TV,
Você, que é um apresentador, um jornalista, quando você pega uma pessoa que já atinge um certo nicho, um público, então você está compartilhando o seu produto para mais pessoas. Mostre sempre as novidades, né, os processos, quais que são os bastidores. As pessoas gostam muito de se sentir parte disso. Temos mais lá, poste os links. Eu falo que é muito importante a pessoa te achar. Então, você já entendeu qual que é o seu produto, você já divulgou o que é, mas como que esse cliente compra de você? As pessoas esquecem muito disso. Ô, Nath, mas muitas vezes também acontece de estar todas essas informações e a pessoa não vê. Hoje mesmo eu estava lá no Samuel, no Salão Arrumando, e eles estavam falando exatamente isso, que mudaram, colocou bem claro como é que é a questão de agendamento, tudo mais, com as informações que a pessoa tem que passar e tudo ali, e a pessoa não lê, e vem que ela pergunta. Então, tem alguma forma de facilitar para a pessoa que está expondo aquilo que está oferecendo, para evitar de ficar respondendo aquilo que já está inserido? O que a gente usa? Alguns recursos. Primeiro, o recurso visual. Então, realmente, você tem que repetir várias vezes ou deixar aquilo bem claro e explícito, né? Então, quando a gente trabalha com a rede social, deixa o link ali de você já clicar direto no WhatsApp de uma forma bem visível para as pessoas. É sempre assim, você coloca todas as informações, a pessoa pergunta quanto que é, onde que é, qual que é o telefone. E outra forma de você facilitar também até o outro lado. Às vezes a empresa não tem disponibilidade, o empreendedor, de responder o tempo todo. E quando você divulga um produto e o serviço, principalmente na internet, as pessoas são imediatistas. Então, se você não consegue dar esse retorno rápido, né, você precisa também ter uma resposta automática, alguma coisa que encaminhe o seu cliente para que ele não fique sem resposta. Fica com raiva e não volta. Não, e sem resposta você já procurou. Fica com raiva e não volta. Fala, mas você procura, compra, né, e com outra pessoa. Então é importante você repetir várias vezes. É interessante isso. A pessoa sempre pergunta, porque nós ainda temos medo da repetição. Então eu falo, gente, repita post, repita a divulgação, repita um vídeo, repita um depoimento. Porque quanto mais vezes a pessoa vê, mais fixa a sua marca com ela. Até porque também entrega em rede social, ela às vezes atinge só uma faixa, então repetir. E é muita informação. E é muita coisa. É muita informação, né? Vou para o intervalo, já volto, e a Nath vai passar mais algumas estratégias, também falar como é que as pessoas podem participar desse workshop, que vai ter tudo isso e muito mais. De volta com o final do nosso programa, mas tem dicas aqui finais da Nath Perse também, que faz um workshop neste sábado. Não é sexta não, é sábado. E quem quiser pode participar, tem que fazer a inscrição, @NathPerse. @NathPerse ou no @CDL Patos de Minas. Pelo Instagram vai ter o link lá, tem o meu WhatsApp também, e você faz a inscrição por esse link. Então vamos com mais dicas aqui pra gente Vamos lá. Vou colocar só algumas aqui, porque hoje a gente está passando um resumo, né, do que a gente vai falar no sábado. E tudo isso vai ser debatido muito mais, inclusive ensinando posts, criações. Sim, o workshop ele é muito voltado mesmo para a rede social, apesar das estratégias serem aplicadas, né, em todos os negócios, mas eu vou ensinar na prática mesmo como que cria, qual que é o estilo de post, a criação desse conteúdo e distribuição dele no mês. Mas seguindo as estratégias, a gente tem uma que é muito falada e realmente tem muito impacto nas vendas, que é usar o gatilho da escassez. É quando a gente escuta, por exemplo, é a última semana, é o último par, né? O ser humano, ele gosta de ouvir isso e ele quer comprar porque ele acha que falta só 4 unidades daquele produto. O mesmo vale para serviço, então quando a gente trabalha agenda fechada, atendimento limitado, isso é muito usar a PNL dentro das estratégias, né, de comunicação. E as últimas dicas aí, nós vamos ter 15 estratégias hoje. Quando fizer parceria com influenciadores, assim como a gente falou que é importante ter o depoimento dos clientes, peça para que esses parceiros, eles elogiem também a equipe, o atendimento, porque senão fica aquela coisa muito mecanizada, né? A gente sabe que as pessoas consomem... Decorado, então tira do decorado, não quanto vende. Mais natural possível, a pessoa compra quando ela conecta mesmo, isso tem sido muito falado a você. Então, se eu acho que você está postando porque você está sendo paga para isso, não vai me convencer. Se eu vejo você postando porque faz parte da sua vida e resolveu alguma coisa, essa é a estratégia que a gente precisa seguir. Adicionar palavras-chave é muito importante. Eu vejo muitas pessoas que deixam de usar a localização, às vezes nas postagens, né?
deixam de considerar isso quando vai contratar uma mídia, deixam de usar palavras-chave que chamam a atenção sobre o seu produto, e a gente precisa mesmo falar o óbvio, principalmente na venda. Então, se você facilita o caminho para o seu cliente entender o que você vende, é mais fácil você ter uma conversão aí dessa venda. Outro ponto fundamental aí que deveria ser, né, mesmo usado por todos é a questão de estar sempre acessível. Falamos do direct, e as últimas dicas, que é explorar muito as datas comemorativas. É claro que essas datas devem ser exploradas de acordo com o seu segmento, e planejar. Talvez aí a estratégia mais valiosa de todas é planejar e rascunhar o que você quer usar de estratégia ou de divulgação, para não se perder e não fazer tudo em cima da hora e sem estudo. Isso aí dá para programar o ano inteiro. Não precisa vai chegar, o que eu vou fazer? Se a gente pensa isso com antecedência, a gente tem mais clareza na ação, porque quando a gente engatilha, já está quase acontecendo, semana que vem fica difícil. O que eu vou fazer? O que eu vou postar? Como é que eu vou fazer? E a gente tem datas muito específicas, datas comemorativas que atingem diferentes nichos. Você pode fazer esse planejamento semestral, anual, porque você antecipa até o que você precisa de investimento, o que você precisa de criação de conteúdo para executar a sua estratégia. Então, a gente apresentou aí dicas importantes para você aumentar a sua renda. Participe também neste sábado em Patos de Minas, de 14 às 18 horas, lá na CDL. Na CDL, a Nath Percy vai chamar um time para detalhar, para explicar, colocar a mão na massa. Eu vou ter a Michele, que arruma nossas unhas, vai estar lá. Ela aplicou muitas estratégias, faturou muito vendendo os cursos dela, vai dar o depoimento. A Michele Lima também, que trabalha com muitas empreendedoras. Nós vamos ter um especialista de brand e toda a nossa equipe lá da CDL Comercial também, dando suporte para quem estiver no dia. Então, para se inscrever, de novo, @NathPercy. @NathPercy, o T é mudo, né? Vou deixar o WhatsApp também, se a pessoa preferir, é 349-9318-2371. Pode me chamar que eu disponibilizo o link do workshop. Muito bem, Nath. Volte mais vezes com essas dicas, sempre importante. Volto. Muito assunto, né? Muito pra assunto, gente dá conversar. pra falar aqui 2 horas, tranquilamente. Mas antes de eu ir embora, tem presente pra gente entregar para quem participou, estava aqui vendo, inclusive pessoas aqui que já participaram do programa. Vamos lá, o Boticário. Você queria um botox? Também estou precisando, viu, doutor Vitor? Vai para Eni, do 3822, final 45. Agora tem o botox. Vamos ver quem vai ficar bem. É uma aplicação de botox com o doutor Vitor Rego. Tem que pegar autorização aqui na NTV. José Nunes, é seu. 99943, final 23, presentão. Obrigada a todo mundo que participou. Nath, obrigada pela presença aqui no programa. Volte sempre também, sempre importante a gente espalhar essas boas estratégias, ferramentas necessárias para a gente aplicar no nosso cotidiano, com aquilo que a gente faz, que a gente gosta. E sucesso no workshop. Obrigada, agradeço você, a NTV, que sempre abre espaço, né, para os nossos projetos. E espero todos também lá no sábado na CDL, a partir das 14 horas, para aprender a vender muito mais pelo Instagram com as nossas estratégias. Muito bem, eu quero agradecer a você que esteve comigo no programa desta quarta-feira. Eu prometi que seria um programa com muita informação, com muita bagagem, tratando desde como você pode melhorar o seu negócio e até de problemas que são caros para todo mundo, relacionados à saúde, acionamentos na justiça. A gente vai continuar debatendo e acompanhando muitas demandas que chegam aqui também ao jornalismo da NTV. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, lá do fundo do coração. Beijo para você, fiquem com Deus. Tchau, tchau.